Noite, gente. Aqui quem fala é o professor Gilson Gomes Bento, neste encontro deste curso de introdução ao grego clássico e koiné, no segundo semestre do grego 2. Estamos aqui, né, utilizando o método Atenas D, e eu ainda estou no quinto capítulo. A gente leu, né, assim, o texto principal, né, da parte beta do quinto capítulo, né, mas não, acho que não. Eu vou começar a aula de hoje dando uma lida aqui, né? Já são 7h15. Eu vou começar aqui fazendo a leitura do texto do final, que é como se fosse uma prova. Isso aqui, para quem não está acostumado, porque tem algumas pessoas que é, não, é, não, é, não são acostumados ainda com o método Atenas, ele quando ao final de cada capítulo ele faz um outro texto que ele retoma o vocabulário que foi apresentado, né, para ver se você aprendeu mesmo o vocabulário, se você consegue ler aquilo ali. O objetivo não é só traduzir, o objetivo é você ler rapidamente, você fazer uma compreensão e você conseguir responder as perguntas de compreensão a partir daquele texto, né? Então aqui, por exemplo, aqui, quem gostaria de ler assim em voz alta o este texto aqui, pode ser o título, um parágrafo, uma frase. Não precisa ir traduzir, só ler. Vou começar esse parágrafo aqui, então. Pode começar. Quem é que está falando? Deixa eu ver. Michel. Hã? Michel. Michel. Ah, por favor, Michel. Tá. O te Filipos cai o pater Bradeus. Badizozin Ana tem o dom Setozin Garta. Isso? Você lê um pouquinho rápido. Você pode voltar? Você pode voltar? O te Filipos cai o pater Bradeus. Badizozin Ana tem Odon Zetozi Garta. Prova. Foi assim uma boa leitura, assim mais eu sinto que teve algumas assim, se você for assim você aportuguesou um pouco, sabe? Algumas principalmente, por exemplo, eu, eu acho que você leu os sigmas como se fosse português, que como se fosse o S do português, que no, o S no português você tem, quando está entre duas vogais, o S tem som de Z. E aí eu chamou muita atenção essa forma de como você leu, sabe? Certo. Tente, na próxima vez, ler como se fosse, sei lá, espanhol, tá entendendo? Você fazia como se fosse S, sempre S, como se fosse dois S. Tá entendendo assim? Tipo, como se você disse, se você leu assim, Badizuzinho. Não, tente ler Badizdo sim. Badizdo sim. Isso. Aí o. Aí. Zdetussim. 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 Detussim. Assim, uma outra coisa complicada é que tem aqui teve uns desdeta, né? Aqui nessa frase. Aí. é, é, aí aqui o antivírus está aqui travando aqui o meu computador. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Aceitar, fechar. Pronto.
O antivírus sumiu. Aí eu. Ah, meu Deus. Pronto. Deixa eu ver se eu fecho aqui o antivírus aqui. Tá me atrapalhando. Pronto. Aí aqui, sim, teve um Zeta, né? O Zeta, ele é para ser pronunciado, né? Alguma coisa assim como se fosse um DZ ou um ZD, né? Vocês estão vendo aqui? Então tem que pronunciar uma coisa como Badizdusim ou Badidzusim, Badidzusim, Badidzusim. Sim. Você está compreendendo? Tô. Isso. Aí o. Então aqui seria Badidzusim e aqui poderia ser Zdetusim ou Zetusim. Isso. Dara. Gara. O resto eu acho que você leu bem. Talvez ali alguma questão dos acentos, porque às vezes a gente não presta atenção que tem uns acentos. Aqui no primeiro, aqui tem um espírito também, que às vezes é difícil da gente enxergar os espíritos. É um rote. Então você vai dizer assim, rote, Filipos, Kai, Ropater, Bradeus, Badisdusin, Anaten, Rodon, Zdetusin, Gar, Taprobata. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo. Mais alguém aí, gente, praticar aí a pronúncia? Eu gostaria, porque eu nunca. Pode ir, Leice. Sim, por favor, começando aí do EPEI. EPEI pode ser até o POIEI. Bom, foi bastante compreensível. Acho, não sei se teve nenhum problema, não. Foi bem tranquilo. Agora foi a Lacey, né? Aí agora a Viviane, que ela é. Sim, eu nunca fiz exercício de leitura em voz alta, não. Então, eu vou ler essa parte. Vá com calma, vá com calma. O de Caiópolis de Paresei da Probata, assim. Spelde Cataten Rodon, o pai. Kai Gnosque de Tosbuton Torubon Poiei. Isso. Aí aqui, assim, acho que você teve um problema com essa palavra aqui. Pasquei ou pasrei. Você pode dizer assim, né? Pasquei ou pasrei. Diga. Pasrei. Isso. Porque aqui tem um ki. A gente às vezes fala ki ou ri. Você tá vendo assim? Ele não é um xi. É porque às vezes a pessoa confunde, né? Porque na transliteração, o xi ele é transliterado por um x, né? Mas o ki é transliterado por um ch, um kh. Tudo bem? Tudo, professor. Obrigada. Mas de resto a pronúncia foi boa. O aqui nessa palavra aqui, Toribon, você pronunciou esse Y como U. Não é uma coisa estranha. Assim, muita gente sempre pronuncia o Y como U, mas a gente tenta pronunciar ele como U quando ele está assim, isolado, sem ser ditongo, né? A gente tenta pronunciar como se fosse um I, um U, na verdade, afrancesado, né, um laut alemão. Então, a gente tenta fazer um biquinho, né, um som de I, né, assim, Toribon, né? A gente faz, né? Toribon. Mas se você disse acho que foi Toribon. Não ficou ruim, porque muita gente faz desse jeito.
eu escuto gente, principalmente gente que fala inglês, né, pronunciando ele sempre assim. Então, tem gente que está lá no avançado e fala dessa maneira. Não é uma coisa assim ruim, mas se você conseguir, em determinados momentos, forçar, né, essa pronúncia, né, dele isolado, né, como se fosse Y, Chori, Choribon, é bom. Não vou pedir para repetir agora, porque isso aí dá trabalho. Aqui, quem pode ler mais uma frase, hein, gente? Hein? Aqui, tenha pelo menos até aqui. Quem pode ler? Essa aqui. William, por favor. Houn Philippos, autos speldei cataten hodon. Ótimo, foi boa, foi boa. Aí, quem pode ler aqui? Deixa eu ver aqui. Até aqui, para não gastar, não se gastar. Quem pode ler aqui? Por favor. Depois, sapatos, porém, mega lucro horário. Isso, muito bem, muito bem. Quem é que pode agora ler aqui? Vamos ver, ler até o final aqui da frase, aqui do parágrafo, para poder acelerar um pouco o processo. Maxwell, por favor. Ton, on, patera, calei, cai, boa. Ed, deuro, ro, panter, cai. Pontei. Metas, gar. Lucos, parece, cai. Meleitos, probatos, eri, eripetei. Empiptein. Empiptei, perdão. Isso. Aí aqui, olha, isso aqui é uma interjeição. Isso aqui não é o artigo, isso aqui é uma interjeição. Então, meio que você tem que perceber que isso aqui não tem espírito rude. Então, isso aqui não é ró, não é uma interjeição, não é um pronome. Então, isso aqui é ó. Então, ó, pater. Então, é um vocativo, né? Esse pater. Ó, pater. Tá chamando, né? O pai, né? Il tereuro, ó, pater. Tudo bem? Obrigado, senhor. Tranquilo, né? Aí, aqui, deixa eu ver aqui deixa eu reler esse parágrafo rapidamente aqui para você. Rote Pilipos kai ropater bradeos badisdusin anaten rodon. Sdetu singarta probata epeide eisacron touros recusin ta probata horosin. Meneigar ta probata prostei rodoi kai polin toribon poiei. Roun de Caiópolis, te pasque, ó probata, piscin. Speu de catateno rodono, ó pai, cai gignosque, tipto sutum toribon poiei. Roun pilipos autos, speu de catateno rodon. Epeide tois probatos proscorei, megan lykon horai, tonun patera calei, cai boai, cai boai, il tedeuro o pater, cai boete, megas gar lykos, paresti, cai meleitos probatos em piptein. Aí aqui ele deu um vocabulário que não tinha aparecido, que é esse boete. Esse boete aqui é um verbo que ele é dividido, dá para dividir em duas partes, que é o boé e o tei.
Então é como se fosse vir ao resgate, vir para ajudar, né? Isso aqui chega lá no grego moderno, né? Quando você está aprendendo frase de sobrevivência em grego moderno, você aprende voitia, voitia. Voitia, né? Tipo socorro, né? Tipo, estou sendo roubado, né? É um socorro essa palavra aí? Isso, isso. É o socorro, né? Então, No grego moderno, ela mantém a mesma coisa. isso, ela muda um pouco assim a forma, né? Mas você acaba, e a pronúncia, né? Mas você acaba ainda usando ela para poder pedir socorro, socorro, né? Então, é frase de sobrevivência. Então, aqui eu li, né, o parágrafo, e aí vem as perguntas aqui. Aí aqui eu acho que tem um erro de digitação bem aqui. Tá aí? Não, não, tá certo. O erro de digitação que eu acho é porque no novo acordo ortográfico não sei se tem esse acento. Acho que isso aqui foi por causa do. Acho que é assim, né? Se eu não me engano. Não tem mais esse acento. Tinha antigamente, mas eu acho que não tem mais não. O. Sim, o que é que o Felipe e o seu pai veem, gente? Me digam aí, o que, que eles veem? Com as palavras de vocês, o que, que eles veem? Vem o rebanho. Eles veem um rebanho? Ih, tá dando. E aí o computador tá dando uma travada aqui, mas assim, eles veem um rebanho. Deixa eu ver aqui. Estou olhando aqui no outro computador. Vocês estão me ouvindo, gente? Ou a internet caiu? Avisa. Estamos Estamos ouvindo bem. Ouvindo bem, né? Aí aqui o. Então eles veem o rebanho, realmente é verdade. Tá aqui, olha. Deixa eu ver se eu destaco aqui para vocês, ó. Tá próbata horossim. Tá próbata horossim. Tudo bem? Todo mundo viu? Sim. Então a resposta seria alguma coisa como isso, né? Quando eles chegam ao topo da montanha, eles veem o rebanho, ou eles veem o rebanho, né? Tá próbata horossim. Epeideis acrontouros recussim tá próbata horossim. Tranquilo? Aí aqui a 2. Quando eles veem o rebanho, o que o rebanho está fazendo? Vamos lá, gente. Me diga aí o que o rebanho está fazendo. um barulho, muito barulho, um barulho. Isso, muito barulho, né? Muito alvoroço, né? Você poderia dizer, muita confusão, né? Aqui tem assim, né? Polin, Toribon, Poiei, né? E aí diz assim, também você poderia dizer que eles estão junto do caminho, né? Menei, Gar, Taprobata, Prostei, Rodói. Então, eles estão junto do caminho, né? Estão lá na estrada, perto da estrada, e estão fazendo muito barulho. Uma coisa que vocês têm que perceber é que embora o sujeito seja plural, é um neutro plural, né? Os verbos estão no singular. Poiei e menei fazem referência a taprobata. Tudo bem? Beleza. Eu estava assistindo suas aulas, aí eu fiquei com essa dúvida. Quando a gente for, digamos assim, traduzir, a gente traduz com o verbo no plural, com o sujeito no singular, ou a gente troca o sujeito pelo coletivo do sujeito? Depende. Se você tiver o coletivo fácil, porque aqui o coletivo é fácil, é o rebanho. Mas já quando é assim, por exemplo, arados, eu não sei se a gente tem um coletivo parados. Então aí você tem que mudar o verbo.
Entende? Depende de quem é o sujeito. Se o sujeito tiver um coletivo, você pode trocar pelo coletivo. Se o sujeito não tiver um coletivo, aí não dá para trocar pelo coletivo, né? Aqui dá para você dizer assim, o rebanho, né? O rebanho, né? Tá parado junto da estrada, né? Faz muito barulho, muita confusão. Tudo bem? Sim, sim, esclareceu, obrigada. Isso. Então, é uma questão assim de uma regra de concordância. Os neutros plurais, eles muitas vezes levam o verbo para o singular, né? Que aqui está o menei e o poiei, né? Como exemplos. Aí tem aqui mais aqui tem mais assim a pergunta assim, né? O que Felipe vê quando se aproxima do rebanho, gente? O que ele vê? Me digam aí. O que ele vê? Ele vê um grande lobo. Isso, exatamente. Tá aqui, olha. Megan Lycon Horai, né? Ó. Megan Lycon Horai. Então, epei de tois probatos proscorei Megan Lycon Horai, né? Quando ele se aproxima, né, do rebanho, né, ele vê um grande lobo. Tudo bem? Tranquilo. Beleza. Beleza, né? Todo mundo entendeu como é que responde essa, né? Aí aqui, A4. O que ele pede para seu pai fazer? O que ele diz aí? O que ele fala para o pai dele? Ele pede ajuda. Ajuda, exatamente. Assim, aqui o. Tá aqui, ó. Boete, né? Socorro, ajuda, né? Tipo isso, né? Mas ele também tem essa outra parte que você também poderia ter prestado atenção, que ele falou assim, ele te deu, ó pater, que é assim, vem aqui, né? Essa expressão aqui está sendo muito repetida nos textos. Nesse ponto era para você já saber que ele te deu significa vem aqui, tudo bem? Então, ou ele diz assim, o que ele pediu? Vem aqui, ajuda, socorro. Tranquilo? Sim, o professor já sabia, né? Que essa aí, acho que desde o primeiro texto, né? Eu também. Sim, sim. Continuando aqui, aí temos aqui mais esse outro parágrafo aqui. Deixa eu ler para vocês. Roun de Caiópolis, ton quina lue cai. Itide arge, resim. Ton lucon dioc. Dioc, melhor, continuando, continuar falando. Ton lucon dioc. Sude, ó pai, mene entauta. Homenum Philippos menei prostei rodoi, podeargos hylactei, kai rutos agrios hormai epiton lykon, hosterolykos apopeuge, rode Philippos kai ropater, trecusin metaltus, kai boossi, kai litus balusin. Entalta de ton kyna kalusi kai taprobata oikade elaunusin. Então aqui a palavra que ele deu a mais foi balusin, que seria arremessam, né? Jogam, né? Isso aqui também poderia ser acertam, né? Eles não só jogam, eles acertam, né? Aí sim, na sequência, depois que o Diciópolis ele chegou, né? O Diciópolis faz aqui nessa história? Lembrando que aqui é um. Oi? Ele solta o cachorro. Isso, né? O Diciópolis solta o cachorro, né? Ó, aqui, ó. Tonkina Lüey, né? Ó. Roum de Caiópolis, Tonkina Lüey.
né? Se você quiser responder em grego, você pode dizer assim: Odikaiópolis, Tonkina, Lyei. Aí aqui, ele também fala umas outras coisas. Ele diz, isso aqui, ele fala isso aqui, ó. Itide arge, ton likon dioke, sude o pai, menen tauta. O que significa aqui? O que é aqui? O que ele diz? O que ele fala? Quais são as coisas que o Diópolis fala? Por alto, o que ele fala? Argos, Que ele... Ataque, o lobo. Isso. E o Felipe? Mene, não sei. O que você acha que ele quer que o Felipe faça? Tem a palavra não aí, então eu vou dizer não siga, não vá, fique. Fica aqui, né? Sim, sim, fica aqui, né? Eu não sei se você está vendo a palavra não. Acho que não tem a palavra não. Qual é o que você achou que fosse a palavra não? Se, eu tava vendo como se fosse um. Ah, não é o su, né? É o tu, né? O su aqui é o tu. Deixa eu aqui destacar, ó. Su é tu, Felipe, né? Na verdade, tu, garoto, ó pai, tu, garoto, fica aí, nesse mesmo lugar, né? Fica aqui, ou nesse mesmo lugar. Em Talta é isso, em Talta é aqui, ou aí, né? Nesse mesmo lugar. Aí o men é tipo fica. Então, ele disse assim, é, vai Argos, itide, né? Itide, vai Argos, né? Itide arge, vai Argos. Tonli com dioque, persegue o lobo, né? Vai atrás do lobo, né? Tonli com dioque. Tudo bem? Sim. Todo mundo entendeu o que foi que o Diópolis falou, né? Aí a pergunta 6 é: o Felipe. Aí aqui, desculpa aqui, faltou aqui um ponto de interrogação. O Felipe obedece a seu pai? Nesse texto aqui, lembrando que isso aqui não é a mesma história lá do começo do texto, aqui já é uma outra história. O Felipe obedece ou não o pai? Obedece. Porque ficou do lado da estrada. Isso. Fica perto da estrada, né? Isso, ele obedece sim, porque ele ficou do lado da estrada. Olha aqui, ó. Romenum Philippos Menei Prostei Rodói, né? Então, o Felipe ficou, né, do lado da estrada, perto da estrada. Aí, agora pergunta 7. O que o Argos faz e qual é o resultado? O que o Argos faz e qual é o resultado? Ele avança contra o lobo. Isso, ele avança, tá aqui, né? Hormai Epiton Licon. Só isso? O que mais que ele fez? Ele avança ferozmente contra o lobo, né? Isso, lobo, Agrios, Hormai Epiton Licon. O que mais que ele faz? E o lobo corre, O lobo faz o quê? Ele corre? O que o lobo faz, gente? É parecido com correr, né? O que é isso aqui? Me digam aí, o que é? Apofeugue. Ele foge. Isso, o lobo foge. Então, aqui, ó. Então, o Argos, ele avança ferozmente, né, contra o lobo, de tal maneira que o lobo foge, né? Mas também tinha uma outra coisinha aqui que você não colocou. O que era isso aqui, ó? O que ele fez antes? Antes dele avançar, o que o Argos fez? Vocês não falaram ainda? Hã? Latiu.
Isso, o lobo, ou melhor, o Argos late, né? Late, né? Rode Argos hilactei, né? Ele late, né? Ele lá, então ele latiu, ele partiu para cima do lobo ferozmente e de tal maneira que o lobo fugiu, né? O lobo escapou. Aí aqui, a 8. O que o Felipe e o seu pai fazem no final da história? Aqui também ficou faltando um ponto de interrogação. O que é que o Felipe e o seu pai fazem no final da história? Eles guiam as ovelhas para casa. Sim, no finalzinho eles fazem isso, tá aqui, né? Tá próbata oicade elaunus. Bem no final eles fazem isso, né? Tá próbata oicade elaunus. Eles guiam, né, as ovelhas para casa. Mas tem outras coisas aqui que eles fizeram, né? Aqui. Esse aqui foi a última coisa que eles fizeram. Então, vocês quiserem me dizer assim, mais alguma coisa que eles fizeram, o que foi aqui que eles fizeram também? Professor, litos é pedra, não é? Isso, litos são pedras. Então eles arremessam, né, jogam pedras no lobo. Isso, eles arremessam pedras no lobo, né? Cai bossin, cai litus balossin, né? Mas fora isso, fora jogar as pedras, o que mais que eles fizeram? Ele corre. Eles correm, né? Trecosim, né? Eles correm, jogam pedras. Eles fizeram mais uma coisa. O que foi que eles fizeram? Tem mais um verbo aqui. Que verbo é esse? Bosse. O que eles fizeram também? Então, treco-se, eles correram. Bosse, eles fizeram alguma coisa. Gritaram. Hã? Gritaram. Isso, gritaram. Então, eles fizeram essas três coisas. Eles correram, gritaram, jogaram pedra, né? Ainda tinha mais essa palavrinha aqui, metaltus, que seria tipo depois deles, atrás deles, né? Deles quem? Do cão e do lobo, né? E aí, ainda tinha esse outro verbinho aqui, olha, caluce. Quem é que sabe o que é caluce? O que é que eles fizeram também? Caluce. Antes de voltar. Chamam, né? Isso. Eu lembrei do Calei. Isso, eles chamam, né? Quem é que eles chamam? O cão. Isso, é o cão. Tonkina. Tonkina Caluce. Então ó, entaltadé aqui é tipo então, né? Eles chamam o cão e conduzem as ovelhas para casa, né? Caitaprobata, oicade, elaunusi. Tudo bem? Todo mundo entendeu o texto? Sim. Tranquilo, né? Pronto. Então, Sempre que tiver entre aspas aí, professor, significa que a pessoa está falando? sim, mas as aspas, a verdade é que as aspas gregas, Você leu, você dá uma ênfase, né? as aspas gregas nem sempre vão ser essas aqui, né? As aspas gregas às vezes vão ser diferentes. Elas vão ser assim como se fosse assim um negócio assim, tipo assim, tá entendendo? O viu? Às vezes você vai encontrar Sinal de menor. tipo De menor. isso, maior, menor, né? Tipo vai ser assim, né, também. Então, essas aqui que foi usada aqui nesse texto, elas não são muito usadas na Grécia hoje em dia. E se você for ler um texto crítico, às vezes você não vai usar essas aspas aí. Em vez disso, o que vai acontecer é que quando alguém for falar, vai começar com a letra maiúscula. Aí você vai saber que Legal. vai estar tendo um discurso direto. Então tem essa. Legal,
Então, se você está lendo o Novo Testamento, a Septuaginta, às vezes vai estar assim, não vai ser usado essas aspas, vai ter usado isso, né? Uma inicial maiúscula para dizer assim, começou um discurso direto. Beleza, Lucas. Tranquilo? Aí, aqui, deixa eu ver aqui, o que mais que eu queria mostrar para vocês. Aí, esses exercícios aqui eram interessantes de fazer, mas são mais difíceis. Aqui tinha esse poema aqui do Anacreonte, para poder dar uma lida. Ele tá falando da cigarra, né? Aí ele vai falar assim, né? Macaris domen cetetix hote dendreon epacron oligendrosson pepocos basileus hopos aedes sagarestikei na panta roposa blepes enagrois roposa ferucin hylai. Então a minha pronúncia, eu não sei se foi muito boa, mas é poesia, né? Aqui algumas coisas que dá para chamar a atenção aqui, por exemplo, o artigo C, né, que seria o tu, né? Vocês estão entendendo? O artigo C. Tranquilo? Uma outra coisa que aqui teve uma crase, aqui, ó, tá vendo, ó? Roposa, né? É uma crase de cai, roposa, tá vendo? Roposa é uma crase de cai, roposa, né? Aí tem aquele sinal ali que parece um espírito branco que a gente chama de corones. Corones. Na aula passada eu dei uma falada. Esse texto não está no dialeto ático, assim, né? Ele deve estar no eólico, eu acho. Não tenho certeza. Então, algumas palavras vão estar com uma terminação diferente, né? Dendreon, né? É o mesmo de dendron, né? Então, aqui, seria isso aqui, né? Isso aqui seria aqui aqui eu botei árvore, mas na verdade seria árvores, né? Árvores, né? Assim, deixa aqui, daria pra gente botar assim, se a gente quisesse botar assim, das árvores, né? Assim, né? Aí esse aqui tem um na, aqui a gente poderia botar no, sei lá, no, né? Em, né? Ou seja, dá para poder sobre, também, deixa eu botar aqui sobre, ficaria melhor sobre, né? Então, ficou assim, aí aqui a gente botou assim, consideramos como bem-aventurada, né? Assim, aí a gente poderia dizer assim, tipo assim, né? Bendizemos-te, né? A gente pode dizer assim, né? Bendizemos-te, cigarra, quando no topo das árvores, no topo das árvores, tendo bebido um pouco de orvalho, cantas como um rei, pois teu é tudo, teu, tuas são todas as coisas que vês nos campos, né, que as florestas e nas e tanto quanto as florestas elas carregam as florestas, tudo quanto brota, né, nas florestas, você poderia dizer assim, né? Porque o feiro sim dá essa ideia pode dar essa ideia de dar fruto também, né? Hylae, que seria as florestas, né? E feiro, sim, né? Seria, né?
no sentido de carregar, né, de dar o fruto. Tudo bem, gente? Aqui também teve esse sa, que aqui como eu acho que é um possessivo, né, como correspondente ao se. Então seria sa, seria tuas coisas, né? É teu, né? Tua, né? Assim, panta, sa, todas, tudo é teu, pois tudo é teu. E Keina, né? A gente, no ático tem um Y a mais e fica assim, Ekeina. Então são essas, aquelas, né? Tudo bem, gente? Tranquilo, né? Sim. Tudo tranquilo, né? Aí, deixa eu ver aqui. Sim, aí a gente aqui já vai entrar no 6, né? Vamos começar a entrar no 6. O 6, lembrando que a mãe, a Mihina, ia começar, né, a leitura, ia começar a contar, né, uma história, um mito, né? E aí no 6 vai ser contada essa história desse mito, né? Então, no título do capítulo é Homitos, a história, né, o mito. E aqui tem uma figura, né? Vocês estão vendo aqui, o que vocês conseguem ver aqui na figura? Uma embarcação. Com guerreiro. Pessoas, falou guerreiros, né? Uma embarcação, né? O mais alguma coisa que vocês queiram descrever? Tem uma pessoa bem aqui na frente, né? Vocês estão vendo? Tá meio que você não, Rodrigo. Desembarcando em terra, né? Isso, desembarcando em terra. Então eles Então, não. esse é o mito, parece, de Teseu, né? Isso, o mito é de Teseu. Alguém tava perguntando se eu tava ouvindo. Eu não sei quem era que tava perguntando. Quem era que tava perguntando se eu tava ouvindo? É o Rodrigo que ele tá falando, mas não tá saindo áudio. Eu acho que não é. Talvez você tenha que sair, voltar, não sei. Rodrigo Lamonia. Talvez tenha que sair e voltar. Às vezes resolve. Sim. Aí tem uma legenda, né? A legenda é essa aqui. Vocês estão visualizando bem a legenda? Para mim tá. Sim, tá bem grande. Tá bem visível para mim aqui, eu acho. Deixa eu ver aqui. Tá legal a legenda aqui, tá dando para ver. Então, quem pode ler para mim a legenda, gente? Mitos. A legenda agora da foto? A foto? Isso, esse Rote, Teseus. Teseus, Kai, Roi, Etaroi. Essa outra palavra que ficou da. A Ficonotai, a Ficonotai. Eston, Croton. Creten. Cretem. Isso. Então, Cretem. Rote Teseus, Kai Roi Retairoi, Apicnuntai, Estem Creten. Isso. Então, aqui, a Michelle conhece Teseu, né? Já reconheceu. Rodrigo, tô te ouvindo. Bom. Aí aqui, o Roteteseus, a gente sabe que está falando de Teseu, né? Ele é um personagem da mitologia grega, né? Muito conhecido. Aí, aqui, teve uma outra palavra aqui que é própria, que é Creten. Vocês conhecem Creten? O que vocês acham que é Creten? De Creta. Creta. Isso, é Creta, né? É uma ilha. Então, os personagens aqui estão chegando na ilha de Creta, né? Então, aqui ele está falando assim, Teseu, né? Aí tem essas duas palavras aqui, ó, te, cai, que elas estão como se fosse uma coordenação, né? Então, é tanto Teseu quanto tararã, ambos, Teseu e tararã. Aí, Roi, Retairoi,
seria os companheiros, né? Os camaradas, né? São os acompanhantes, né, de Teseu, né? Então aqui tem várias pessoas aqui no barco, né? Tem uma pessoa liderando, né? Que a gente imagina que seja o Teseu, e aí tem as outras pessoas aqui no barco, né? Que sejam os retairoi, roi retairoi, né? Aí tem esse verbo aqui, afiknuntai, que ele significa chegam, né? Da ideia do verbo chegar, né? Eles chegam eis ten cretem. Então esse eis aqui é uma preposição, né? Que vai dar ideia, vai ir com esse verbo afiknuntai, dando a ideia de chegar em algum lugar, até algum lugar. Vocês estão entendendo? Então chegaram em Creta, a Creta, até Creta. Tudo bem? Professor, Oi. eu fujo muito da tradução se eu colocar esse herói como amigo. Amigos? Não, assim, de verdade, não foge muito se você disser amigos. Mas normalmente a gente acaba indo para um outro lado, né? Companion, companheiro, tentando encontrar uma outra palavra que não seja amigo, né? Porque a gente acaba ligando, né, o amigo, né, ao philoi. Philoi, a gente traduz mais diretamente amigos por philoi, né? Mas amigos também encaixa. O um outro problema é o feminino dessa palavra, que o feminino da palavra não vai significar um tipo de prostituta, que era, né, a classe de prostituta mais alta, né? Seria a companheira, né? Seria a cortesã. Você está entendendo? Entendi. Então, quando a gente... Seria também? Hã? Concubina? Não, né? Não, porque ela não recebia, né? Assim, não tinha aí, na sociedade. Quando a gente fala do quinto século antes de Cristo, né? Não tinha essa lá em Atenas, não tinha essa categoria, né? Era mais complicada as leis. Então, assim, tipo, ela ela era tipo, era uma pessoa, ela era, né, uma espécie de artista, né? Uma pessoa que entretinha, né, o, as pessoas durante um banquete, né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer ou não? A, e aí tem todo um problema de burocracia de leis para reconhecer a cidadania, né? Tipo, se você tivesse um filho com uma delas, esse filho não era considerado cidadão ateniense. Você está entendendo qual era o problema? Entendi. Aí tinha essa burocracia aí complicada, né, e tudo mais. Mas então assim, você pode no texto aqui entender como amigos. Seria meio que um sinônimo de amigos. Mas normalmente a gente vai tentar aqui traduzir como companheiros, né, como camaradas, para poder especificar que eles vieram junto com ele nessa viagem. Estão entendendo? Estão aqui vieram junto com ele nesse barco. Está bem? Tudo bem, Ana? Sim, professor, ficou claro. Obrigada. Ficou claro, né? Tá bom. Aí aqui tinha um vocabulário. Eu sempre gosto de ler o vocabulário para poder tentar assim assim fazer
um estudo assim, mas é interessante que esse vocabulário aqui do início, vocês têm que entender que ele é um vocabulário para ser estudado nesta semana, que precisa ser aprendido, né, durante essa semana. Você tem que fazer flashcards, você tem que tentar memorizar, fazer revisão, né, desse vocabulário durante a semana, né, porque vão ser introduzidas palavras que são para serem decoradas, né. Então, apocteino significa eu mato, né? E a gente vê que ele tem um composto, né? Esse apo é uma preposição, né? Que existe o verbo quiteino. Só o quiteino já vai significar alguma coisa como eu mato, né? Mas o apo ele acrescenta mais alguma ideia, né? De distanciamento, né? Apocteino, né? Aí existe também hikneomai, aqui ó, que é chegar, já dá essa ideia de chegar, de vir, né? Mas o apo, né, quando junto com o apo, tem uma elisão do ômicron, e aí o pi vai juntar com o espírito rude e vai virar fi, né? Então fica a fikneomai, ou a pikneomai, né? Aí ele normalmente vem acompanhado da preposição eis e do acusativo, né? Então eu chego a, eu chego em, no caso ali, né? Eles chegam em Creta, a Creta, né? Basileu é governar, reinar, né? Aí Boetel, né? Vir ao resgate, socorrer, né? Ajudar, né? Ele pede um complemento no dativo, não é no acusativo. Bulomai, mas significa eu desejo, eu quero. Normalmente, às vezes, ele vem acompanhado de um complemento do infinitivo, tipo, eu quero fazer isso, né? Tipo isso, né? Bulomai, né? É isso. Aí, gignomai, eu me torno, eu venho a ser, né? Às vezes significa nascer, acontecer, né? Mas aqui, desse jeito aqui, né? Seria uma coisa como eu me torno, eu venho a ser. Gignetai, né? Pode ser venha a ser, acontece. Aqui é a terceira pessoa, aqui é a primeira pessoa, né? Decomai é receber, né? Eu recebo. Ekpeugo significa eu fujo, eu escapo. E aqui tem a preposição ek, né? Funcionando também como prefixo. Erkomai seria eu venho, eu vou. Ele é um verbo muito comum no Novo Testamento. Aí aqui vocês vão começar a ver verbos que tem essa terminação omai. Tá vendo? Omai. Tudo bem? Vão ser verbos que vão ser diferentes. Ó. Gignomai, né? Bulomai, gignomai, né? Decomai, ercomai. Vão ser verbos que não vão ter essa terminação omega, né? Essa terminação aqui é uma terminação de voz média, ou voz médio passiva, que alguns verbos vão ser depoentes, não vão ter a terminação, não vai ter voz ativa, e outros vão ter a voz ativa e a voz médio passiva. Tudo bem? E a gente vai começar a estudar a voz média. Aí a percomai dá a ideia de eu vou embora, eu vou para longe, eu parto, né? Peitomai é um verbo que tem voz ativa e voz média, né? Mas peitomai, quando ela está assim na voz média ou passiva, né? Significa, na verdade, a voz média, né? Significa eu obedeço. Eu obedeço. Aqui está em negrito. Não precisava estar em negrito, não. Deixa eu ver aqui. Não. Então aqui eu obedeço. Peitomai. Quando ele está na voz ativa é peito, peito. Então, se você procurar dicionário, você não vai encontrar peito mais. Você vai encontrar peito, com ômega. E significando eu convenço, eu convencer, persuadir. Já na voz média vai significar obedecer e vai ser acompanhado por um complemento no dativo, né? Não no acusativo. Tempo. Tempo é enviar, né? Mandar, né? Eu envio, eu mando alguém para fazer alguma coisa, né? Aí, pleo
é um verbo navegar, né? Eu navego, né? Sós dó, eu salvo, eu ponho alguém em segurança, né? Aí, fobeomai também é um verbo que tem voz ativa. Então, existe o fobeomai, mas se você for procurar no dicionário, você não vai encontrar fobeomai, você vai encontrar fobeo, fobó, no sentido de assustar, né? Botar medo. Só que quando ele está na voz média, ele significa eu sinto medo, eu temo, né? Eu tenho medo de alguma coisa ou de alguém. Tudo bem? Vocês estão entendendo, gente? Professor, daí que vem fobia? Sim, sim, é o mesmo radical. Mesmo radical. Aí aqui os substantivos robacileus, que é o rei, rorretairos, o companheiro, remera. Aqui tem um acento circunflexo que não deveria ter. Na verdade, isso aqui era para ser uma, como é que chama? Um macron, né? Em cima, um macron, né? Mas aí na hora de converter, ele desconfigurou, transformou o macron num circunflexo. Na verdade, ali era um macron, né? Então, esse aqui é para ser pronunciado remera, tem dois tá entendendo? Remera. Deu para entender ou não? Significa o dia, né? E é uma palavra feminina. Aí, renaus. Aí, essa palavra é da terceira declinação. Então, ele está dando aqui as formas dela, porque ela não é muito regular, não. Então, renaus, tesneos, teinei, tennaun. Então, o genitivo dela é tesneos, genitivo singular. O dativo singular é com um hiato ali, né? Teinei, por isso tem aqueles dois pontinhos, né? Nei é separado, né? Teinei. Aí, tennaun é o acusativo singular, né? Que significa o navio, a nau. Tranquilo? Aí, aqui do outro lado, temos aqui Renessos, que é da segunda declinação. A ilha, né? É uma palavra feminina da segunda declinação, tem poucas, mas tem. Renix, que aquele não tá dando, mas tem mó cara que seja da terceira declinação. Aí, Ropapas, O Papa, que é papai. Parece um pouco um avô, né? Que é Rupapos, mas papai é Ropapas. E o vocativo é O Papa. Né? Então, aqui ele está mandando você comparar, né? Não confundir papas com papos. Papos. Que é papos é o avô, agora vai aparecer ele chamando, né, de papa, né? Chama de papai. Repartenos é a virgem, a garota, né? Então, Partenon, né? Era o templo, né, da virgem, né? Essa ideia, né, de uma jovem, uma moça, né? Não casada. Aí, o adjetivo deinos, deiné. Aí, aqui tem um erro de digitação também. Deixa eu ver se eu ajeito aqui. Ajeitei. Deinos, deiné, deinon significa terrível. Isso aqui também pode significar um sentido positivo. Né? Sabe aquela música velha lá? Eu sou terrível, vou te dizer. Né? Então, a terrível pode ser assim, muito competente. Então, pode ser um sentido negativo, né? E pode ser também um sentido positivo, né? Na palavra deu pra gente a palavra dinossauro. Dinossauro. O dino vem desse deino. Deino. Tudo bem? Aí, na preposição aqui, depois a gente viu metá, mais o genitivo, né? Dando a ideia de com, né? Na companhia, né?
e com acusativo, dando a ideia de depois, né? Depois, após. Tudo bem, gente? Além, daria até botar além, uma coisa assim, né? A gente viu também uma coisa meio atrás, né? Atrás, né? Mas deixa o depois aqui. O com e o depois já tá bom. Aí advérbios ekei, que é o lá, né? Lá é um lugar, né? Lá não é aqui, é kei, é lá. Aí os substantivos próprios. Hai Atenai, que é Atenas. Roaigeus é o Egeu, era o rei de Atenas, né? Ré Ariadne, que é a filha do rei Minos. Roteseus, que é o filho, né, de Aigeus, que aí ele está dando aqui também, né, o acusativo, né, Tontessea. Aí aqui também teve um errozinho de digitação aqui. Aqui era para ser aquilo era para ser um macron, né, um sinal macron, né, macron, né. Então era Tessea, 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 né. Aí ó Teseu, né, Tontessea, ó Teseu, Teseu, né, Teseu. Aí Teseu, filho do rei Egeu. Aí Reknossos, que é a cidade, o palácio, né, lá onde o Minos é rei, né? Recreta, né? Knossos fica em Creta, né? Então, isso aqui é uma espécie de uma cidade, palácio, né, que fica em Creta, né? Tem umas ruínas, né? Que ainda existem hoje, né? Aí Minos, Tumino, que é o rei, né? Minos, que é o rei de Creta, e tem o monstro Minotauro, né? Hominotauros. Então, Minotauros. Então, se você esse monstro aqui, né? Ele tem um nome em homenagem ao rei Minos, né? É complicada a história, né? Se eu tiver tempo, depois eu conto assim a origem do Minotauro. Mas nesse ponto da história, o Minotauro já existe e o Minos ele prende, né, o Minotauro, né, num labirinto, né, e por causa de uma dívida de guerra, né, ele exige sacrifícios do rei de Atenas para o Minotauro, né? Ele alimenta o Minotauro através de sacrifícios humanos, né? Quem foi que leu o texto anteriormente? Eu peço com licença se eu quiser. Viviane, você leu? Eu li, eu comecei a ler, porque como eu estava na outra turma, não tive essa questão ainda, pode ser que comece, mas eu só comecei, só os 3 primeiros parágrafos. Uhum. Aqui, essa eu não sei por que eles colocaram essa figura bem aqui. A figura ficaria melhor lá no final do capítulo. Porque a história do Dionísio e da Ariadne só vai ser contado lá no final. No final, a Ariadne vai acabar terminando com o Dionísio. Mas aqui a gente vai ver aqui a história primeiro da Ariadne com o Teseu. Então aqui vamos ver aqui se a gente ler aqui com a gente, ainda tem uns 40 minutos, dá pra gente, vamos ver se a gente consegue ler, né? Vocês querem que eu leia ou tem alguém que quer ler assim, mais alguém que já não tenha lido? Michel, quer ler, Michel? Posso ler, professor? Por favor. Caminhos ok em de Creta, Basileus de este, tes neso, caente tomino, o que estim, ou laburo, peraí, Labirintos. Labirintos. Ok? Isso?
Sim, Homino, labirintos. 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 Isso, Isso? isso. Então, mais ou menos está dizendo aqui que Minos está no reinado de Creta, isso? Sim, sim, com certeza. E o rei Minos acaba tendo um filho, um Minotauro, alguma coisa assim? Não, ele não falou ainda do Minotauro. Ele disse Tá. assim, É do labirinto. falou do labirinto, né? Ele diz assim, ele disse assim, Hominos oikei entei Crete. O Minos, ele mora, né, em Creta, né? Creta. Aí, Basileus deste Tesnesso. Ele é o rei da ilha. Rei é da ilha, né? Da ilha. Aham. Kai entei tu mino oikia estin ho labirintos. E na, Labirintos. e na casa do Mino existe né, o labirinto. Não? Então, o labirinto está, existe na casa do Mino. Foi até aí onde você leu. Certo. Alguém mais quer ler um trecho? Ekei doikei ho minotauros derion pideinon tomen remisio anthropos do to da demiso tauros o deminotauros esdei anthropos o minos anau kadzei tus antenaios eptate neanias mempen kai hecta denus catetos pros dencrenen kai parexei autus toi minotauroi esdiei. Isso. Muito bem, Viviane. Aqui, ó, deixa eu só ajeitar aqui esse aqui, olha, Neanias, esse aqui, outra vez, o mesmo errozinho, assim, ó, alguns macros sendo transformados em acento agudo. A sua leitura, de modo geral, foi boa, teve algumas coisinhas, mas eu gostei, assim, do ritmo, foi bom. Você compreendeu? Você fez alguma tradução? Alguma palavra? Algumas palavras ficaram me faltando, né? Mas mora o Minotauro, besta terrível. Aí, porque esse Mendé a gente estava traduzindo como por um lado, aí por outro, mas eu acho que aqui não cabe. Aí, então, pelo sentido aqui da história, metade homem, metade touro. Isso, exatamente. O Minotauro come os homens, portanto, Minos, Anaxei. Aí aqui tá faltando um acento aqui, ó. Tá num. Assim, deveria ser um acento. Anankatsday. Aí eu não estou lembrando dessa palavra agora. Ele talvez nele. Deixa eu ver se ele deu aqui, ó, embaixo. Tá. No meu tá em inglês, porque tá com pele, ele ordena que os atenienses, 7 jovens, enviem 7 jovens e 7 moças todo ano para Creta, para que o Minotauro os coma. Pode ser isso. Ou assim, não tá tão direto assim, não, porque tem um outro verbo aqui. Tá assim, parekei, né? Parekei, né? Aí seria assim, não é para que os minotauros comam, é para dar de comer, ou para dá-los de comer ao minotauro, né? Para o... E faz sentido que o último verbo está no infinitivo. Tá entendendo? O estie é o comer. Comer. Estie. Aí aqui, ó, a pareque, né? O dar, prover, né?
que ele deu aqui embaixo, né? Ele dá, né? Ele os dá para o Minotauro, né? Toi Minotauroi, estiem, para comer, né? Ele dá de comer, ele os dá, né, de comer ao Minotauro. Ele entrega, oferece eles ao Minotauro para comer, né? Alguma coisa assim, né? Mas todo mundo entendeu, gente, ou não? Foi bem claro, né? Terion aqui é uma fera, né? Uma besta, um monstro, né? Terion. Aí o ti aqui, ele funciona como um indeterminativo. Então, às vezes a gente diz uma certa fera, ou simplesmente um monstro, né? Uma coisa assim, né? Aí quando você falou assim, o man e o they, a gente poderia dizer, por um lado, ele é metade homem, por outro lado, ele é metade touro. Mas não há necessidade de ficar usando sempre por um lado, por outro. Mas aqui tem um paralelo, né? Metade homem, metade touro, né? Vocês estão entendendo aqui, ó? Anthropos, tauros. Tranquilo? Para a filosofia, essa palavra aqui, anankadzei, é muito importante, porque a necessidade é uma coisa assim, é uma coisa meio filosófica, da lógica, né? É força, né? Ele força, ele obriga, é obrigatório. Então, quem gosta de filosofia, né? Essa palavra aqui é importante conhecer, né? Uma ideia de necessidade. Tudo bem? Aí aqui, gente, deixa eu ver aqui no... Deixa eu ver se a gente vai agora aqui. Ainda tem bastante tempo. Eu acho que dá para ir para pelo menos mais um parágrafo. Deixa eu ver aqui. Alguém aqui vai ler esse parágrafo para mim? Vocês vão querer que eu leia? Me digam. Eu posso fazer a leitura. Leici, por favor. En detalhe apenas las igrejas o allí escribe até faz tus zamanas e receios. Poder de próxima reza. Os retalhos obtinem caibuletai voetei. Alcões. Proscorei um sofabricai. O tatafile fessim. Os retalhos oitipiro caibula mais solstei. Pentele un metaton retairon prostem crescem. Podei Deus mala podeitai ai homus rei etai autor. Isso. Aí você fez assim alguma tradução, lembrando que tem aqui um vocabulário embaixo. Em Atenas, Oi? governa Egeu. E ele tem um filho do nome Teseu. Primeiro, quando ele cresce, ele aquieta-se dos companheiros e deseja ajudá-los. Então ele aproxima-se do pai e diz: Caro pai, eu tenho piedade dos companheiros e quero salvá-los. Então me envie junto com os companheiros para Creta. Egeu sente muito medo, mas apesar disso, o obedece. Isso, foi bem claro, bem simples. A sua tradução foi muito boa, foi muito boa. O Aí aqui ele já começou a usar vários verbos na voz média. Você tem que começar a prestar atenção aqui, tipo bulletai, né? Bulletai, né? Etai, que é a terceira pessoa, né? Então não é ei, né? Então, por exemplo, assim, quando você olha assim, por exemplo, o proscorei, né? É o se aproxima, né? Agora, bulletai é o deseja, o quer, né? E aqui ele vai junto com o infinitivo, né? Boetei, né? Salvar, né? Deseja salvar, quer salvar. Aí, oiktirei, né? Não tá na voz média, tá na voz ativa, né? Tá, se apieda, né? Tem compaixão, né?
Aqui também apareceu uma outra coisa também. Aí aqui, ó, buletai, né, a terceira pessoa, né? Bulomai, a primeira pessoa, né? Eu quero, eu desejo, soidem, salvar, né? Então aqui algumas coisas para que apareceu, né? Também aqui, ó, fobeitai, né? Teme, né? Sente muito medo, mala, né? Muito, né? Aqui peitetai. Então, ó, aqui peitetai, fobeitai, buletai, tudo na terceira pessoa do singular, do presente, do indicativo, mas na voz média. Aí, aqui mais, uma outra coisa que apareceu aqui de diferente foi apareceu esse onomati, que isso aqui tá na voz não, tá na terceira, tá no nominativo. Meu Deus, hoje tá saindo, minha voz tá saindo ruim, né? Isso aqui é um dativo, né, de referência, né? Então ele é ele é um dativo. Essa palavra, ela é da terceira declinação, onoma. Então aqui não, a gente pode acabar traduzindo isso aqui como chamado Teseu, né? Alguma coisa assim, né? Onomati Teseus. Mas assim, como você traduziu, né? Você pode traduzir assim, de nome Teseu, né? Você traduziu assim, não foi? Ou por nome Teseu, como é que foi? Você colocou? De nome. De nome, isso, exatamente. Então, aqui, né, então isso aqui é um tipo de dativo. Neste capítulo aqui, você vai estudar alguns usos diferentes do dativo. A gente tinha visto muito dativo, né, como objeto indireto, como complemento de verbo, né, que pedia especificamente, né, o dativo, como algum locativo, né, mas aqui ele vai dar outros usos do dativo. Então ele vai dar esse dativo de referência, né? E ele vai dar um outro dativo, que é um dativo de posse, que é aqui, ó, autoi. Tá vendo aqui, autoi? Então ele disse esti autoi. Então ele disse, eu não sei como lembro agora que você colocou, mas é tipo assim, existe para ele, e aí a gente às vezes pode fazer a perífrase como ele tem. Ele tem. Tá dando para entender? Sim. Então, este autoi, roaigeus, este autoi, né? Então, eu estou dizendo, para o Egeu, né? É para o Egeu, é para ele, né? Paz, tis, né? Um garoto, né? Que a gente pode até dizer um filho, né? Um garoto, um rapaz, né? Então, ele tem um rapaz, ele tem um filho, né? De nome Teseu. Onômate Teseus. Tudo bem, gente? Sim. Tranquilo aí? Aí, algumas coisas aí que foram, assim, uma certa dificuldade aqui neste parágrafo. Aí aqui tem ficou aqui, esse parágrafo aqui ficou meio quebrado. Deixa eu ver se eu... Pronto, aqui, deixa eu botar aqui. Aí, alguém aqui Pronto, tá aqui. Tem mais 2 parágrafos aqui. Alguém quer ler este ou eu leio? Me digam. Não, ninguém? Deixa eu ler, então, esse parágrafo para vocês. Rount Receus, eis naunes bainei, metaton retairon, kai plei prosten creten, epeide estenesson apicnuntai, rote basileus autos, kai rebasileia, kai retugater auton, onomati ariadne, decontai autus, kai agusi prosten knosson,
Huto, huto, gartentumino, polin onomasdusin, kai filatusin, entoi desmoterioi. Tá aqui. Então, o Teseu, né, ele entra, né, no navio, ou ele embarca no navio, ex-nau, ex-bainei, né? Aí, metaton retairon, né? Aqui o meta tá da ideia de com, na companhia, né? Porque vem com o genitivo, metaton retairon. Cai play prostenesson e navega para Creta, né? Em direção a Creta. Epeide, e quando estennesson a ficnuntai, e quando eles chegam até a ilha, na ilha, aí aqui ó, a ficnuntai tá também tá na voz média, esse final untai, untai, né? É da voz média, né? É um eles, né? Eles, né? Untai. Aqui é um final contraído, se isso aqui é um final contraído, né? Porque esse verbo é um verbo contrato em Y, mas assim, se não fosse contraído seria ontai, mas aqui contraiu dois ômicrons, aí ficou untai. Aí é Rotebasileus, né? E tanto o rei, o próprio rei, aqui ó, autos, eu estava falando no finalzinho da aula passada que o autos, né, quando ele não está antes de um artigo, né, se fosse assim, ro autos, seria o mesmo rei. Ou se fosse ro autos basileus, também seria o mesmo rei. Mas aqui, como é rote basileus autos, aí a gente vai ter que dizer assim, o próprio rei. A gente poderia dizer o rei mesmo, mas não o mesmo, não significaria o mesmo rei. Vocês estão entendendo? A gente poderia dizer assim, o rei em pessoa. Daria para dizer assim também, né? O rei em pessoa. Não é mas não traz a identidade. Está bem? Se fosse o mesmo rei, teria que se referir ao rei que já foi dito antes. No caso, teria que ser Aqueus. Isso, mas o problema não é só esse. Teria que ter um artigo, tá vendo? Eu teria que botar o artigo, né? Não tem esse ro aqui, né? Deixa eu pegar aqui, ó. O ro, ele teria que aparecer bem aqui, né? Para poder eu dizer assim o mesmo. Ser assim, rote basileus, ro autos. O rei, o mesmo. Tá entendendo? Para querer dizer assim, né? Mas não é o Rotebas não é assim, não é o mesmo rei, não tem a identidade, tá entendendo? Eu também poderia tirar esse autos aqui, né, e colocar aqui, né, antes de Basileus. Aí sim seria também a identidade, né, o mesmo rei, mas não é, ele está numa posição que a gente chama de predicativa e não de atributiva. Tudo bem? Dei uma lida sobre isso, viu? Posição atributiva, posição predicativa. É interessante que vocês deem uma olhada sobre isso. Aí cai, rebate. Então é o próprio rei, ou rei mesmo, né? O rei em pessoa, também a rainha, Rebacileia, e também a filha deles, Tigater Auton. Então, Tigater é a filha, né? Para quem sabe inglês, o povo compara isso aqui com daughter e existe, né, uma relação de, de cognato, né, entre daughter e together. É bem longe, mas dá para perceber. Se você gosta de estudar filologia, né, e tudo mais, assim, dá para perceber que existe uma relação entre together e daughter. Tudo bem? Aí aí como é o nome? Aí ele vai usar a mesma fórmula lá do dativo de referência, né?
onômate Ariadne. Então, ela é chamada Ariadne, de nome Ariadne, né? Decontai, aí aqui, decontai, ó, perceba aqui, ó, a ficontai teve uma contração lá no meio, né? Mas aqui não tem contração, então é decontai. Então, eles recebem, né, autus. Aí esse autus aqui são os jovens, né? É o Teseu e os companheiros, né? Eles os recebem, né? Cai águce, aí aqui está na voz ativa, e os conduzem, né? Prosten knosson, até Knossos. Aí, Ruto, que é dessa maneira, pois ten polem, chamam, né, a cidade, melhor, ten polem a cidade tu mino onomásdocin, pois assim chamam, né, a cidade de Minos, né? Pois assim chamam a cidade de Minos, né? Aí cai Pilatosin, ou Pilatosin, e eles guardam, eles vigiam, eles prendem, né? Os jovens, né? Prendem, né? Os jovens prendem o Teseu e os companheiros, né? Entoi desmoterioi. Desmoterioi seria uma prisão, né? Um tipo de prisão, desmoterioi. Tudo bem, gente? Todo mundo compreendeu o parágrafo? Sim. Alguma palavra aí que teve dúvida? Tranquilo, né? Vamos lá agora para o próximo parágrafo. Ah, aqui tem uma estátua do Minotauro. Deixa eu ver aqui agora. Aí, esse parágrafo é grande. Deixa eu ver aqui, tem 20 minutos. Bora aqui. Alguém quer ler alguma coisa? Acho que não, né? Alguém gostaria de ler? Todo mundo está cansado? Bora lá, deixa eu ler pra gente. Redariadne epei proton horai tontesea erai autu kai buletai soisdein epeium nix gignetai speudei prosto desmoterion kai tontesea calei kai siga ó Teseu Pessin ego Ariadne parei-me ero su kai bulo mais sosdem idu parecogar soi tuto toxifos sipos kai tuto to linon meun fobu ala andreios eis baine eston labyrinthon kai apokteine ton minotauron epeitade ekpeuge metaton retairon kai speude prosten naun egogar enoi eco prosteinei menei bulomai gar apotes cretes apopeugei kai metasu prostas Atenas plein hutolegei kai takeos aperketai prosten polin Rodeteseus malamentamaste decestai de toxipos kai menei ten gemeran. Tudo bem? Aí aqui, deixa eu traduzir para vocês. E a Ariadne, né? Quando vê o Teseu, quando primeiramente vê o Teseu, logo que vê o Teseu, ela se apaixona. Herai Altu. Ela se apaixona por ele. Ela ama ele, se apaixona. Herai Altu, né? Não é só assim uma amizade, não. É um amor, uma paixão, né? Louca, né? Herai Altu. Kai buletai soisden. E deseja salvá-lo, né? Epeium nix gignetai. Quando então anoitece, fica de noite, torna-se, vem a noite, vem a ser a noite, né? Aí Nix
Nix aqui, eu acho que tá faltando um acento. Deixa eu ver aqui. Deveria ser. Deixa eu ver qual. Eu acho que deve ser esse aí. Nix. Então, assim, quando fica de noite, né? Ela se apressa, né? Até para a prisão, né? To Desmoterion. E chama o Teseu, né? Então, Tesea Calei. Cai e diz, né? Siga, ó Teseu. Silêncio, silêncio, Teseu, ó Teseu. Eu, a, eu, Ariadne, estou aqui. Parem-me, né? Eu estou aqui. Eu, Ariadne, estou aqui, né? É igual Ariadne, né? Parem-me. Erosu, então eu estou apaixonada por você, né? Erosu. Cai Bulomai Soisden. E desejo, Bulomai, desejo salvar, né? Eu desejo te salvar, né? E olha, vê, né? Então ela mostra alguma coisa. Pareco, eu te dou, né? Eu te ofereço, né? Pois sou, né? Para ti, tuto. Esta espada, Sifos, uma espada, né? Cai tuto to linon. E esse fio, né? Esse fio, a gente diz assim, o fio de Ariadne, né? Um linho, né? Um fio, né? Um linho de Ariadne, né? Um fio. Me un fobu. Então não temas, não fique com medo, mas corajosamente esbaine, entre, né? Ande para dentro. Entre corajosamente eston labirinton, para dentro do Minotauro, para dentro do labirinto, cai e apocteine, e mate, né? Mata, né? Ton Minotauron, e mata o Minotauro. Epeitade, em seguida, depois, Ekfelge, fuja, Metaton Retairon, junto com os companheiros, cai Spelde e se apressa prostenaun, até o barco, até o navio. Ego, eu, egogar, pois eu, né? Enoi, eco, aí tem essa expressão, enoi, eco, significa em mente, eu tenho em mente, né? Significa uma coisa como eu pretendo, né? Eu tenho em mente prosteinei, menei. Então eu tenho em mente, né, permanecer junto do barco, junto do navio, prosteinei. Esse era o plano dela. Bulomai gar, pois eu desejo, apotes cretes, apofeugen, pois eu desejo fugir de Creta, cai metasul, e junto com você, junto contigo, prostas Atenas, para Atenas, plain, navegar para Atenas. Esse era o plano dela. Então, Rutolegei, assim ela fala, né? Kaitakeos apeketai. E rapidamente vai embora. Prosten Polen, para a cidade. Em direção à cidade. Rodeteseus e o Teseu Malamen Talmasdei. E o Teseu muito se admira, né? Se surpreende. Deketai, ele recebe, mas recebe, né? Deketai, né? Deketai, melhor dizendo, de Toxifos, a espada, né? Cai Menei ten Remeira. E espera, né? O dia, né? Espera, né? O dia. Espera pelo dia, né? Menei ten Remeira. Teve alguma coisa aqui que não ficou claro para vocês? Tudo tranquilo? Deixa eu ver aqui, ainda tem 10 minutos. Deixa eu passar aqui rapidamente o que é que tem aqui. Aí apareceu algumas aqui palavras aqui derivadas do radical de parafobia, né?
Aí tinha assim o verbo pleo, que é navegar. O verbo pleo, ele é um pouco diferente, porque ele é quase contrato, mas ele não é totalmente contrato. Então, assim, ele não contrai com o timbre ômicron. Existe uma vogal de ligação. Aqui, é complicado eu explicar isso, mas existe uma vogal de ligação que, que ela vem junto de alguns verbos, os verbos em ômega, e que ela normalmente ela vai se juntar, né, com essa vogal do radical, do tema, que é em Y, ou em alfa, ou em ômicron, e vai contrair, né? Mas aqui não vai contrair em todas as formas. Então ela vai contrair com a vogal de ligação ON do timbre O, vai contrair a vogal de ligação do timbre E, vai contrair a vogal melhor dizendo, a vogal de ligação do timbre O, não vai contrair, a vogal de ligação do timbre E vai contrair. Então, pleo fica pleo, separado, né? Não fica pló, não fica pló. Então não é totalmente contrato esse verbo. Plays fica plays. Aí play fica play. Pleomen fica pleomen. Não contraiu. Vocês estão vendo? Se contraísse, ficaria plumen, mas não contraiu. Pleite contraiu, ficou pleite. Pleusin ficou pleusin, não contraiu. Aí aqui, isso aqui é o presente, né? Então, isso aqui, eu navego, tu navegas, ele navega, nós navegamos, vós navegais, eles navegam. Aqui o imperativo, play, contrai, né? Então fica play. Então fica navega, né? Tu. Aí pleite fica pleita, né? Navegai, né? Vós. E o infinitivo play, contrai, fica navegar. Tudo bem? Aí aqui é bom para a gente dar uma olhadinha aqui nas terminações aqui que vocês já aprenderam, né? Vocês aprenderam, né? Essas são da voz ativa, né? O-E-C, O-E-C, omenetiusim, O-E-C, O-E-C, omenetiusim. Então, essas aqui vocês já aprenderam, né? São terminações primárias, né? Da voz ativa, né? Aí a gente vai ver aqui as terminações da voz médio-passiva. Deixa eu ver se tem aqui uma tabela lá embaixo. Tá aqui, Leomai. Então aqui, essas aqui são da voz médio-passiva. Depois vocês vão ver que a voz médio-passiva, ela às vezes funciona como se fosse uma reflexiva, às vezes ela funciona como se fosse alguma coisa meio termo, né, entre a voz média, a voz ativa e a voz passiva, né? Mas às vezes ela dependendo do tempo, ela vai funcionar como uma voz passiva. Mas aqui e tem alguns verbos que vão ser depoentes ou defectivos que não vão ter a voz ativa. A forma, né, da voz ativa. A gente vai ter só a forma da voz média. Tudo bem? Isso que eu estou explicando, vocês vão ter que ler, né, a gramática aqui, o ponto gramatical, para poder conseguir compreender mais aprofundadamente. Na próxima aula eu vou continuar falando sobre isso, mas é interessante que vocês tentem fazer uma leitura, peguem outras gramáticas para poder ver um pouquinho, né, o que é a voz média. Não é um assunto simples, não é um assunto simples. Então não acho que você vai aprender em um dia, você não vai aprender não. Então, aqui, primeiro vamos dar uma olhadinha nas terminações. Então, liomai, né, seria alguma coisa assim como eu solto para mim mesmo, eu me solto, eu sou solto, eu resgato, né? Daria para poder traduzir dessa forma, né? Liesai tem um fenômeno fonético aqui que esse sigma aqui ele cai e aí vai esse y e esse alfa e iota vai contrair e aí ele contrai de dois jeitos. No ático costuma contrair para y e iota, mas no koiné costuma contrair para eta. Tudo bem? Então, se você for olhar no Novo Testamento, vai encontrar esse liei. Tudo bem? Você não vai encontrar esse liei. Tranquilo?
Então, etai, ometha, este, ontai. Isso aqui, né, para, né, o presente do indicativo médio passivo. O imperativo fica, também tem um negócio de um fenômeno fonético, então esse sigma cai, e aí é o y e o ômicron contrai para u, né? Então, liu. Aí aqui o lieste fica igual a esse lieste, né? Então, a segunda do imperativo vai ficar igual à segunda do presente do indicativo. A infinitivo fica liestai, liestai. Então, a musiquinha, né, da voz média é assim: omaei etai, ometai este ontai, omaei etai, ometai este ontai. Então, a musiquinha já não é a mesma. Na verdade, é a mesma, mas já muda o verso, né? Omaei etai, ometai este ontai, omaei etai, ometai este ontai. Então, você tem que aprender, né, essas terminações aqui, né? Lembrando que vai ter umas contraçõezinhas quando você tiver um contrato em Y. Deixa eu ver se ele deu o contrato em Y. Deu, tá aqui. Então ficou aqui. Filumai, filei, ou filei, fileitai, filumetha, fileiste, filuntai, filu, fileiste, fileistai, né? Os contratos em Y ficam assim, né? Aí você tem que aprender. Aí eu mostrei aquela tabela, né? Que eu anteriormente para vocês, né, das contrações na aula passada, você tem que começar a usar, né, a tabela e aprender aos poucos, né, quando é que você pode usar a tabela para entender quando é que você vai ter aquela contração, né? Deixa eu ver se ele dá alguma coisa. Ele deu de alfa também, ó. Timomai, timai, timatai, timômetha, timaster, timontai, timó, aí timaster e timastai. Então aqui você está vendo aqui já o dos contratos em alfa, né? Tudo bem, gente? Então é uma questão de contração. As vogais, elas lado a lado, né? Em vez de fazer um hiato, elas contraem, né? Aí fica uma vogal longa, né? E muitas vezes, se ela for acentuado, o acento que era agudo vai virar um circunflexo. Então fica timomai, né? Não fica timalmai, fica timomai, né? Timomai. Tudo bem? Aí, deixa eu ver aqui o... sim. Aí ele dá alguns verbos, assim, bem comuns, né? Que são, assim, depoentes, verbos depoentes. Verbos depoentes são verbos que não têm a voz ativa, não tem a forma da voz ativa. Então, o sentido desses verbos é um sentido ativo, mas a forma é uma forma de voz média, né? Uma terminação que a gente dá, uma terminação do voz médio passivo. Então, a fikneomai, né, é o chegar, bulomai é o desejar, né, gignomai é o acontecer, é o tornar-se, decomai é o receber, né, ercomai é o vir, ou ir, né, que é muito usado no Novo Testamento, né, a percomai tem vários compostos, né, esse ercomai, então, a percomai é como se fosse ir embora, né. Tudo bem, gente? Mas existem outros verbos que têm tanto a voz ativa quanto a voz passiva e o sentido é diferente. Então, peitomai significa obedecer, mas peito significa convencer, persuadir. Fobeomai significa ter medo, temer, mas fobó significa assustar, botar medo em alguém. Então, da voz ativa para a voz média passiva vai ter a diferença de significado e alguns verbos vão ter os dois. Mas você tem que aprender quando é que o verbo tem os dois. Tudo bem, gente? Uns exercícios aqui para poder fazer. Deixa eu ver o que mais tem alguma coisa legal aqui. Há um texto cultural aqui falando do mito, né? É interessante, falando de Exildo, de Pandora, de Creta. E aí na próxima aula a gente entra aqui continua falando de voz média e vamos continuar a história do Teseu e o Minotauro, né? Do Teseu matando o Minotauro.
Tudo bem, gente? Eu vou interromper aqui a gravação. Eu espero que vocês